Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Sejam bem-vindos. Vai chamando todo mundo, vai chamando todo mundo. Vai ser poderosa essa live. Aleluia. Eu tô com expectativa no meu coração. Vai entrando, vai entrando. Quantos estão com expectativa no coração? Eita Deus, vai ser poderoso. Aleluia. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. Aleluia. Chama todo mundo. Compartilha aí. Compartilha com seus amigos, compartilha no grupo da família. Isso. Nós vamos falar sobre o que essa música está falando. Somos quem Deus diz que nós somos. Aleluia. Bora lá. Vai chamando todo mundo. Daqui a pouquinho o professor Flávio entra. Nós vamos ter 1 hora de muito conhecimento liberado. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, querida. Sejam bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vai chamando. Compartilha, compartilha. Diz para todo mundo que já começou. Vai ser poderoso. Quantos estão com expectativa aí? Eita, Jesus, nosso coração está aquecido. Muito mais de Deus tem para ser liberado. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Uma noite incrível. Uma noite incrível, cheia da glória, cheia de conhecimento, cheia da graça do Senhor. Isso aí, bora lá. Estamos só esperando aí o professor chegar. Estamos esperando também você convidar mais gente. Chama mais pessoas. Bora lá. Compartilhe o link. Tem esse aviãozinho aí, ó. Convida o pessoal para vir. Vai ter momento de pergunta, de resposta. Somos quem Deus diz que nós somos. Aleluia. Isso. Professor Flávio, só tô te esperando. Alguém chama ele aí. Isso. Eu ando em poder. Isso aí, ô glória. Eu ando em milagres, eu ando em poder. Tenho um favor do céu. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Você também é. Aleluia. Oh. Isso. Oh. Oh. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem a palavra está. O que a palavra diz a meu respeito. É essa a minha confissão diária. Aleluia. Aleluia. Eu sou santo, eu vivo em santidade. Aleluia. Isso. Oh, papai, obrigado, Senhor. Ó, professor Flávio chegou. Bora lá, gente. Sou justificado. Isso mesmo, Cati. Aleluia. Eu ando em poder, eu ando em milagres. Quantos andam em milagre aí? Levanta a mão. Vamos começar esse momento aqui adorando a Ele, exaltando a Ele. Vai ser poderoso. Vou te chamar aí, viu, professor? Bora lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Aguardando você, professor. Olha aí, ele chegou. E aí, tudo bem? Estou na área aí. O áudio tá bom? Quem Deus diz que nós somos, hein, professor? Amém. Isso aí. Aleluia. Somos o que a palavra diz que nós somos. Amém. Como é que tá o áudio aí, tá bom? Boa noite aí. Boa noite a todos. Meu áudio tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Vou baixar aqui a Como é que tá canção. meu áudio aí? Foi para chamar aqui o pessoal, para animar. Uhul! É isso aí, o negócio tá bem animado mesmo aí, hein? Estamos no ar, estamos ao Graças vivo. a Deus. Aqui pelo canal da Unigraf.
a Universidade Graça e Fé. Eu sou a pastora Suelen Medeiros. Quero dar boas-vindas a você que está aqui online com a gente. Compartilhe essa live, chama muitas pessoas para entrarem ao vivo também. E nós estamos aqui já com o nosso professor, o professor Flávio Índio. Palmas para ele! Aleluia! E aí, gente, boa noite, noite a todos. Boa noite, graças a Deus, estamos aqui para crescer juntos na graça e no conhecimento, participar dessa live aí tão maravilhosa que estamos organizando aí na Unigraf. Amém, amém. Meu áudio tá bom? Glória a Deus. 32 pessoas, eu acho que tem 3 minutos, 4 minutos de live. Que bom Amém. que você já chegou aqui, 33. Vamos bombar, gente. Vamos chegar aqui, quem sabe, a 50. Vamos chegar a 50 pessoas. Vamos lá, compartilha nos grupos. Chama todo mundo para vir para cá, que vai ser poderoso. Amém, professor? Amém. Como é que tá meu áudio aí? Tá bom? Aleluia. Meu áudio tá bom? Seu áudio tá ótimo. Tá ouvindo bem? Você me ouve bem? Ah, que bom. Yes. Ouço perfeitamente. Tô te Se meu áudio ouvindo estiver bom, tá maravilhoso. Amém. Que bom. Amém, amém. Então vamos direto ao assunto, porque a gente só tem 1 horinha. Oh, meu Deus, vai passar tão rápido quando o conhecimento de Deus é liberado. Vamos orar, professor, para a gente começar essa live. Já começamos com canção, já começamos declarando que somos quem Deus diz que nós somos, que nós temos o que Ele diz que nós temos, e nós vamos muito além, porque temos o maior dentro de nós. Amém? Amém. Queria que você orasse daí, professor, vamos orar, que está então. aqui em concordância, juntamente com todos. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de conhecimento, crescimento e revelação. Obrigado, Pai, por esta escola que nasceu no seu coração, com o intuito de preparar pessoas para o ministério e fortalecê-las com a palavra ungida, com a palavra do poder de Deus. Obrigado, Pai, por esta noite tão maravilhosa. Cremos que será um tempo muito especial, onde pessoas serão tocadas, ensinadas, fortalecidas e abençoadas, Pai, por causa da sua palavra que é viva e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos direto ao assunto, professor, pastor. Vamos lá. Eu queria que você apresentasse rapidamente aí para o pessoal, saber um pouquinho sobre a sua história, quem é você, antes da gente entrar de fato ao assunto. Amém. Eu sou o pastor Flávio Índio. Meu nome é Flávio Henrique, na verdade, mais conhecido como Índio, porque eu pareço um pouco índio, então o pessoal me chamou de Índio e pegou esse apelido, né, carinhoso. Eu sou pastor aqui em Natal, da comunidade do Caminho da Fé. Estamos com esse trabalho aqui há mais ou menos 5 anos e Deus tem sido misericordioso e bondoso para conosco. Tem sido um tempo muito bom. Amém? E tenho também ensinado algumas escolas do Brasil, ensinado a palavra de Deus, e muita gente tem sido tocada por causa da palavra de Deus, que é poderosa para trazer vida, saúde e libertar todos aqueles que estão precisando do conhecimento que liberta, conhecimento da revelação mesmo de Deus. Amém, amém. Que bênção. Eu sempre falo que nós estamos colocados na terra, os ministros da fé, Deus, para fazer as pessoas terem experiência com Deus. É muito importante. Eu sempre digo que escolas como essa, a Unigraf, elas proporcionam aos alunos o conhecimento de Deus, uma experiência com o Senhor. Isso é muito importante. Experiência com a palavra, experiência com o poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Amém, isso mesmo, pastor. Jesus já disse, né, que o conhecimento é que traz a verdadeira, genuína libertação. Ele falou isso em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Eu sei que você ensina muito das nossas 80 matérias, que no nosso curso nós temos 80 matérias, a cada semana vamos estar... É muita matéria, né? Muita matéria. E assim, eu acredito que ao final dos 2 anos os alunos ainda ficam, eu queria mais. Por isso eu creio que até vou chegar até o 3º ano, a pós-graduação. Mas nessa graduação bíblica, algumas das nossas matérias, elas têm como tema fundamental a fé. Na verdade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vê muitas pessoas, elas querendo agradar a Deus, com, às vezes, as vestes, né? Às vezes, uma maneira externa de querer agradar a Deus. Mas existe um único meio bíblico, né, de agradarmos a Deus, que é pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível.
Então, Isso me mesmo. remete a crer que com fé é possível agradar a Deus. Então, hoje nosso tema é fé, né? Fundamentos da fé, firmes na Isso. fé, vida de fé. E eu queria que você desse uma breve introdução sobre esse tema. Bem, nada mais objetivo do que falar sobre fé, usando o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que de fato é Isso. o texto que revela o que é fé na Hebreus palavra. 11:1, né? Vamos Hebreus lá. 11, 1. Muita gente tem falado sobre fé sem necessariamente falar de fato o que é fé. Eu sei que existem Sim. muitas opiniões diversas a respeito da fé, mas nós temos que ficar com o que a palavra diz. E ficar com o que a palavra diz é uma das marcas do Unigraf, da Universidade de Graça e Fé. Existe Sim. um ditado, uma frase que os pregadores da fé usam, que é a seguinte: Deus diz, eu creio e ponto final. Então, não existe fé fora da palavra. Isso. E Hebreus 11:1 revela de fato o que é fé de maneira bem objetiva. E aí o apóstolo Paulo diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e que são de fatos que não se veem. Então, fundamentalmente, eu sempre falo que fé é certeza e convicção. Fé não é dúvida, fé não é quem sabe, fé não é talvez, fé é uma certeza. De modo que para você dizer Muito eu bom. Para creio, quem está aí, opa, para quem está anotando, já anota essa parte aí, anota. Fé, duas definições. Certeza e e convicção. É isso, convicção, professor? definições que estão em Isso. Hebreus 11:1. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção, a fé não é dúvida, a fé não é quem sabe, a fé não é Sim, se não Deus tem nada a ver quiser. com dúvida. Muita gente, quando vai orar, por exemplo, usam essas expressões, né? Se Deus quiser, ou quem sabe, se for da vontade de Deus. E, de fato, existem momentos que você usa essas expressões que são adequadas para um momento específico. Por exemplo, quando Sim, você vai fazer uma oração de consagração, que você quer se consagrar à vontade de Deus, então você diz, se for tua vontade ou se tu quiseres. Mas na hora de isso. usar a fé, você tem que ter a certeza de que aquilo que você está falando, fazendo ou agindo é a vontade de Deus. Então, Isso. fé é uma certeza, fé é uma convicção. Se você está na dúvida, se você está em dois caminhos, duvidando, você não está em fé. Fé é uma certeza fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus revela. É por isso que é tão Amém. importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, você está conhecendo a vontade de Deus. Porque a Isso. palavra de Deus é a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, você pode agir em fé, ou seja, agir na convicção de que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. É Isso. isso. Então, Por isso que numa oração de fé, por exemplo, não cabe o se for a vontade de Deus. Porque na de forma oração nenhuma. da fé, eu já preciso ter a certeza e a convicção, o conhecimento de qual é a Isso. vontade de Deus e orar em cima disso, não é isso, professor? De fato, a oração da fé não é nem uma petição, é uma declaração, é uma ordem de Isso. fé. Em nome de Jesus Yes. Cristo, seja curado, né? É uma ordem. Por exemplo, o apóstolo Sim. Paulo diz, ou melhor, perdão, o apóstolo Tiago diz, lá em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13, ele diz assim: se alguém está doente, ou se alguém está triste, perdão, faça a oração. Se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está entre vós doente, é isso que ele diz, né? Somos presbíteros da igreja, e estes façam oração ungindo com óleo em nome do Senhor. É o que ele diz, a recomendação é essa. Ele continua, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor Uau. o Uau. levantará. Então, eu sempre Yes. pergunto o seguinte: o que é que vai levantar o doente? Bem, as pessoas às vezes confundem porque elas pegam o texto, e de fato nós temos que abraçar o texto ao pé da letra, e o texto manda chamar os Sim. presbíteros ou chamar os pastores da igreja, né? E estes façam oração ungindo com óleo. E muita gente, quando vai receber a oração da fé, recebe por pessoas, pastores, presbíteros, mas que às vezes não creem na palavra, né? Não dá para você fazer uma oração, mesmo sendo um pastor ou um presbítero, se você não crê na palavra de Deus, não crê na palavra da cura. Porque o Yes. evangelho que nos salva do inferno também é o evangelho que nos sara. O evangelho são as boas notícias do evangelho. Cristo pregou cura, os apóstolos pregaram cura,
Eu não conheço outro evangelho a não ser aquele que Cristo pregou e que os apóstolos pregaram. E o apóstolo Tiago diz que a oração da fé salvará ou curará o doente. Porque salvação também é cura na Bíblia. Quando você Amém. diz que é salvo, também você está falando que é curado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 5, falou para a mulher com fluxo de sangue: filha, tua fé te salvou, ou tua fé te curou. Mas o que é mais importante aqui não é, de fato, essencialmente quem vai fazer a oração. Porque entre um pastor que não crê, orando a oração da fé, ou supostamente a oração da fé, e um crente que crê, eu prefiro receber a oração de um crente que crê. De um crente Uau, que crê na incrível. cura. E a Amém. Bíblia diz Anota que aí, gente. Anota aí. Vai devagar, é a porque é oração da muito fé. código, é muita coisa. Amém. Bora lá, anota. Então, se Entre você um encontra um pastor pastor, que... Sim, entre um repete para o pastor que, pessoal a anotar, frase, vai. né? Entre um Sim, pastor que não crê e um crente que crê, eu prefiro receber a oração de um crente que crê. E de yes. fato a palavra de Deus, a palavra da fé é para todos, não é exclusiva ao apóstolo, não é exclusiva ao pastor, ao mestre, ao profeta, ao evangelista. A palavra é para todos. Todo aquele que crê Amém. pode agir em fé e receber respostas da sua oração. É tanto que a minha fé não é mais importante do que a fé do irmão mais simples, né, da igreja, aquele que Isso, não tem cargo, vamos colocar assim. O que sim. importa é se aquela pessoa está crendo. E eu prefiro a Yes. oração de alguém que crê. Porque Tiago diz que é a oração da fé que vai curar o doente. Ele não diz que é a oração do se Deus quiser, ou se for da vontade de Deus. É a oração da fé que vai curar o doente. Então, eu Isso. nunca vi ninguém na Bíblia orando por um doente assim: ó Deus, se for a tua vontade, cura este coitado. Ó É, Deus, cura se quiseres. Se o Senhor não quiser, sim. prepara e leva. Quer dizer, É. tem muita gente orando essas orações tortas que a palavra Uhum. não mostra em canto nenhum. Eu nunca vi Cristo orar assim: ó Deus, cura se for a tua vontade. Eu nunca vi os apóstolos orarem assim: ó Senhor, se quiseres, cura. Mas tem pastores que oram assim. Eu não sei que Bíblia eles estão lendo, o porquê que eles oram assim. Mas o fato é Uhum. que a oração da fé é uma certeza. Ou seja, se Tiago diz que é a oração da fé que vai levantar o doente, e se a fé é uma certeza, uma convicção, então para que eu ore por alguém a oração da fé, eu tenho que ter certeza e convicção que Deus quer curar aquela pessoa. Porque do contrário, Exato. não vou fazer a oração da fé. Amém? Então, antes de alguém Uhum. orar a Isso. oração da fé para cura, especificamente, que é o que Tiago diz, essa pessoa tem que Sim. saber qual é a vontade de Deus com relação à cura, para que ela possa usar a sua fé e ver os resultados da oração da fé, né? Yes. E ela vai Uhum. encontrar, de fato, a vontade de Deus na palavra. Jesus não curou por ninguém, o Senhor, se quiser, nem os apóstolos. Então, eu vejo os apóstolos dizerem assim: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e Isso. anda. Várias passagens mostram isso. Pedro Verdade. chega lá, encontra com Enéas, lá em Atos capítulo 9, aclamado lá, e ele fala: Enéas, Cristo te cura. Amém? Então, o que o Amém. povo tem que aprender, de fato, nós falamos sobre fé, mas todas as matérias estão correlacionadas. Falamos Yes. sobre A cura, vida falamos do sobre crente. realidade, justiça. Yes. Então, quando você observa Cristo curando as pessoas, os apóstolos, você vê que a vontade de Deus é realmente curar. E é uma bênção nós recebemos o evangelho completo. O evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que restaura, o evangelho que faz a pessoa experimentar a vontade de Deus. Por isso que é tão apaixonante. Conhecer a palavra de Deus de maneira simples é uma Isso. experiência sobrenatural. É uma Uhum. experiência profunda. Porque você aprende a palavra, a fé vem, chega no seu coração, você ora e você vê Deus agindo por causa da fidelidade da sua palavra. Deus procura Amém. crentes. Amém? Eu Professor, sempre digo o veja como seguinte: a gente combinou. Sim, pois não. Só para concluir, sim. Então, nós combinamos de crente, falarmos sobre fé. E é algo que a gente está percebendo, assim, que é algo que eu quero que quem está assistindo, que está desejando ser um universitário, Unigraf, que eles entendam. Que muita gente pergunta assim, ah, Unigraf é um seminário teológico. E eu fiz seminário teológico. Muitos dos nossos amigos, pastores, apóstolos, fizeram. E é válido, amém?
Porém, amados, o que Deus quer é essa vida. Em muitos seminários eu não podia, tipo, o professor tinha que seguir ali a risca aquilo ali que foi combinado, aquele negócio bem metódico. E a Aham. gente combinou de falar sobre fundamentos da fé, firmes na fé. Mas é como você disse, as matérias elas estão correlacionadas. E eu Exatamente. entendo que enquanto estamos aqui ao vivo, pessoas que estão nos assistindo, pessoas que nos assistirão, elas serão tocadas por essa palavra. Amém. Isso mesmo. E eu estou vendo aqui o comentário do pessoal, e o pessoal dizendo, eu tomo posse da minha cura e tal. Amém. Mais cedo nós fomos visitar uma ovelha, uma discípula querida, e a gente orou por cura. E ela está aqui ao vivo também. Então, eu Amém. vejo o Espírito se movendo. E essa é a diferença do nosso seminário. Essa é a diferença de uma escola onde a palavra e o Espírito andam juntos. Não é Isso só mesmo. letra, mas é a letra e o Espírito andando juntos alcança pessoas. Então, as pessoas que elas estão assistindo, elas estão puxando. E a Isso. necessidade do Espírito para hoje é uma palavra acerca de cura, fé para receber cura. Vocês estão comigo? Vocês estão conseguindo entender, gente? Você que está aí ao vivo. Então, eu tô vendo o pessoal, toma posse, recebe a sua cura. Então, é isso que a gente vai viver nos 2 anos. Professores que vão chegar com uma matéria, não vão sair do tema. Veja, a gente não está saindo do tema sobre fé, que fé é Isso. certeza, fé é convicção. Mas veja, o professor Flávio foi para um texto de Tiago, em que o apóstolo Tiago fala sobre que se alguém está enfermo, o que deve fazer? Deve orar com fé. E a oração da fé, ela vai salvar o doente. Isso. Ele falou algo Não aqui é muito a importante. oração, se Deus quiser, é a oração da fé. Yes, isso. Se E você também é falou algo muito crente, importante, que muitas pessoas acham, não, só se tiver alguma autoridade espiritual, alguém assim num nível maior do que eu que pode orar. Então ele fundamentou isso muito bem. Ou seja, qualquer crente, porque a Bíblia diz que crente crê. E eu aprendi isso. isso e assim eu sempre repito. Gato mia, cachorro Cachorro late, late, gato mia, peixe nada e crente crê. crente crê. O crente é Quatro chamado para textos. crer, crer naquilo que Deus diz. E a Yes. palavra de Deus é viva e eficaz. Ela Então, é a palavra de Deus, eficiente. ela opera. Uma das Uhum. coisas que os alunos serão levados na Unigraf é uma experiência maravilhosa com a simplicidade da palavra. Amém. Muitos vão dizer, Isso. poxa, isso estava aqui na Bíblia o tempo todo. O tempo todo. É, E por que eu não isso. cheguei? Porque não abraçou a palavra como ela é. A Isso. palavra sem mistura, sem alguém querer alterar ou alguém querer analisar a palavra à luz das suas próprias experiências. É muito comum as Isso. pessoas quererem analisar a palavra de Deus à luz de sua própria vida. Tipo, Sim. mas a palavra fala isso, mas eu não estou provando isso ainda. Então, não é verdade. Geralmente, as pessoas vão para o lado mais fácil. Ou então, Sim. elas apelam para algo chamado soberania. Não, porque Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, Ele cura se Uhum. quiser, se não quiser, não cura. Eu sempre falo o seguinte, é claro, isso é uma brincadeira, né? Eu digo, Deus é soberano e você é preguiçoso, você não quer aprender a palavra. Porque as Yes. pessoas, quando não querem aprender a palavra, elas não querem Isso. aprender o que a palavra diz para usarem a sua fé, porque exige a responsabilidade do crente de aprender a palavra, de sentar, ouvir, exercer sua fé, perseverar. É um processo de crescimento espiritual. A fé não é só Sim. você dizer, eu creio assim, pronto. Não. Existe a perseverança, existe a constância, a firmeza. Você vai ser provado naquilo que você crê, não é verdade? Então, eu sempre Sim. digo o seguinte, as pessoas que acreditam na palavra de Deus e permanecem firmes, elas experimentam, sim, o que a palavra diz. Elas serão levadas a uma experiência profunda com Deus. E como eu estava falando, muita gente, por não provar o que a palavra diz, elas começam a negar. Elas se tornam adeptas da teologia da justificativa do fracasso. E olha, pastora Sueli, eu tenho visto muita gente, pregadores antigos da palavra, não vou citar o nome, nem a corrente teológica, para não causar escândalo. Eu estava vendo hoje um pregador muito conhecido no Brasil, muito conhecido mesmo. Meu coração ficou muito triste, porque ele estava criticando alguns novos pregadores. Eu sei que existem alguns exageros desse movimento de coach. Não sou contra coach, pelo amor de Deus, mas existem muitos excessos. Muitos querem trocar, às vezes, a essência da palavra e do poder por essa mecânica de autoajuda. Eu sei que o coach tem o seu lugar no corpo de Cristo,
inclusive para fazer trabalhos, né, com irmãos, enfim. Eu não quero entrar nesse mérito, mas existe o extremo dos excessos desse movimento do pessoal novato que às vezes experimenta a essência da palavra, mas não tem uma bagagem espiritual para passar e causa certo escândalo. Mas, em contrapartida, existe também um movimento do tradicionalismo, que não crê em nada, né? Uns creem em prosperidade excessiva a ponto de extorquir as pessoas, mas outros não creem em nada. E eu estava vendo um grande pregador, conhecidíssimo, criticando alguns novos pregadores que surgiram aí no cenário nacional. Pregadores ungidos, homens de Deus, e observando os argumentos que não tinham fundamento. Eram argumentos que não sustentavam, negando de fato a fé, negando de fato o que a palavra diz. E eu acredito que as pessoas que participarão do Unigraf ou escolas semelhantes, elas irão realmente ser levadas a uma experiência com a simplicidade da palavra. Aquilo que a palavra diz é a verdade. Se você colocar a sua fé, você vai ver resultados. Você não vai querer ficar justificando fracassos, né? Ou tentando mostrar ou provar se a palavra é uma verdade à luz da sua vida. Não, a palavra é a verdade, nós temos que crescer. De fato, eu não estou provando tudo que a palavra promete para mim, ou tudo que Cristo fez, não estou provando, mas eu não vou negar. Eu estou aqui para crescer. E uma coisa fascinante da Unigraf é que você vai ser levado a entender que em Deus sempre há mais para você experimentar. Sempre há algo a você provar, algo a você conhecer. Você não sabe tudo, você não provou tudo, você não está andando no nível máximo de vida cristã que você pode andar. Você sempre vai saber que há algo mais a provar. E então isso me leva a acreditar mais e mais na palavra e não negar aquilo que a palavra diz. Porque muitos, por não mergulhar na palavra, na comunhão com Deus, na oração, na intimidade, eles começam a negar e jogam a desculpa para Deus. Desculpa, saiu da rápido aqui. Deus é soberano, faz como quer, age como quer, e eu digo, você é preguiçoso. Então nós temos que, de fato, voltar para a palavra e aprender aquilo que a palavra diz. E a palavra diz para a gente ter com a formiga. Exatamente. O preguiçoso tem que ter com a formiga. Compra a verdade em uma vendas, né? Na sala de aula, receber da palavra. É um tempo em que você mergulha nas escrituras. Sabe, eu costumo dizer que quem aprende não depende. E muitos cristãos, eles têm pregadores ou até ministros de YouTube, como no caso bengalas. E então, eu preciso de uma palavra assim, vou lá. Sabe, amados, quando aqui está tudo escrito. Agora, veja, voltando ao texto de Tiago, professor, veja. Certo. Tiago fala que a oração da fé ela vai salvar. É importante que um crente, né? Porque antes de ter um título, pastor, apóstolo, profeta, tem que ser crente. Tem que ser crente, né? Tem que ser crente, porque crente crê. E o justo vai viver pela fé. Não tem outra maneira da gente viver. 4 textos na Escritura, em livros diferentes, ele fala o mesmo texto. É um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O justo viverá pela fé. Uma das definições de viverá pela fé, se você for olhar no dicionário original, é gozar de uma vida real. Uau. O justo vai gozar da vida real pela fé. E nós somos chamados para reinar em vida. Reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as enfermidades, reinar sobre as maldições, porque Cristo venceu por nós. E é isso que o povo tem que aprender, a saber que em Jesus existe uma revelação da verdade que nós temos que aprender. Essa passagem que você acabou de citar aí, pouco tempo atrás você citou, que o Senhor falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava falando com os judeus que haviam crido nele. Ele falou o seguinte para os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, olha só como ele traz para si essa posição, né, que ele mesmo tem na nova aliança. Ele diz, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão os meus discípulos. Não discípulos de Moisés, não discípulos do Velho Testamento, meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu pergunto, eles não conheciam a verdade? Eles conheciam a verdade, mas não a verdade absoluta, a verdade em Jesus, que é a revelação do Novo Testamento.
Existe Sim. uma verdade em Cristo que nós temos que aprender. A verdade que Paulo diz lá em Efésios 4, quando ele fala para os cristãos não andarem como os gentios andavam. Ele diz, olha, não andem como os gentios andam, na vaidade dos pensamentos. Ele vai citar uma série de coisas que os gentios faziam que nós não devemos fazer por sermos cristãos. Ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, versículo 19, né? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Em Cristo a verdade está revelada de maneira plena. Por isso Amém. que eu digo que nós temos que aprender o que é estar em Cristo, as posições do Novo Testamento, nele, por ele, no qual, no amado, por intermédio de quem, por meio dele. São Sim. preposições que revelam nossa posição em Cristo, né? E aí nós Amém. podemos usar a nossa fé, conhecendo aquilo que é nosso, conhecendo aquilo que ele fez por nós. Por exemplo, ele nos curou, a Bíblia diz que por suas feridas nós fomos sarados, está no passado, eu posso exercer minha fé para receber a minha cura. Então isso é Amém. algo maravilhoso, você poder Isso. aprender a palavra de Deus simples e ver como sua fé é afetada por esse conhecimento daquilo que Deus revela em Cristo Jesus. Amém. E se aí, aí eu volto mais uma vez. Tiago diz: a oração da fé vai salvar. Primeiro, preciso que alguém esteja ali, aquele que está impondo as mãos, que está orando, seja um crente que crê. Isso, Porém, a pessoa que também está recebendo a oração, ela isso. também, semelhante modo, precisa também crer. Exatamente. Então, Com da certeza. mesma forma, se alguém vem orar por mim com essa oração de incredulidade, com essa, como você citou aí, alguém que fica justificando o fracasso, porque Deus não quis e tal, se Deus quiser. Quando eu conheço a verdade, eu digo, eu não aceito essa oração. Amém. Isso Se mesmo. Deus quiser, Deus te cura. Não, Ele quer. Ele diz que Jesus já Tiago diz, levou, o tomou e Senhor o carregou. levantará. Tiago diz, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. É Uau. a continuação do texto. E quando diz Sim. mais, e se tiver cometido pecados, serão Então, perdoados. Não diz, você vai ficar uau. aí, porque Deus tem um mistério com essa doença, você vai sofrer aí 1 ano, 2. Deus está É, purificando o vaso, tratando com o vaso, para o vaso. Não, não existe isso. A única coisa que vai purificar o vaso é o sangue de Jesus, né? Nada mais amém. purifica o vaso. Deus não Nada mais. vai usar as ferramentas do diabo para corrigir seus filhos. Ele não vai Nada. pegar uma doença para corrigir o seu Pronto. filho, entendeu? Anota, gente, anota isso aí. Deus não vai usar as ferramentas do diabo para De forma corrigir os nenhuma. teus filhos. De forma Deus e o diabo nenhuma. não são parceiros, não são Não. sócios. E Não você precisa fazem ter isso bem negociatas em mente. cósmicas, não estão barganhando com nossa vida, nada disso. Isso. Deus é bom e o diabo não presta. Isso é uma coisa Yes. básica da mensagem da fé. O mal Amém. é do diabo e o bem vem de Deus. Tiago mesmo diz, em Tiago 1, versículo 16, você conhece bem esse texto, Tiago diz assim, Tiago 1,16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Quer dizer, já Isso. naquela época tinha gente que se enganava, né? E o chamado de Tiago é para que se Ainda largue o hoje. engano Ainda e se hoje. largue a ignorância. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, Yes. vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo para quem? Descendo para nós, né? Do Pai das luzes. Em quem não Yes. pode existir Amém. sombra de mudança ou variação. Pois, segundo o seu querer, ele nos Yes. gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, tudo que é bom, tudo que é Amém. perfeito vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus fala assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate vai se abrir. Isso mostra como Deus ele é dadivoso, como Deus ele é abençoador. E aí Tiago diz, por Amém. qual de vós é o Pai? Eu acho que essa afirmação de Jesus causou escândalo nos ouvintes ali, porque eram Até acostumados hoje. com essa Até visão hoje. de um Se a Deus pessoa parar distante, um para Deus ler, vai carrasco, um Deus perverso, Deus, enfim, esse Deus diabo que a religião pinta como sendo Deus. Mas Jesus vem apresentar Deus como Pai. Ele diz, ele isso. pergunta para os que estavam ali ouvindo o seu ensinamento, ele pergunta assim, pois qual de vós é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Qual de vós é um pai
que se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra. Agora você imagina o que é seu filho dizer, mamãe, eu estou com fome, me dê um pão. Aí você fala, tá aqui meu filho, um pão cheio de pedra para quebrar seus dentes. Quem é pai e mãe Meu fazia Deus. isso? Mamãe, estou com fome, me dê um peixe. Imagina só você que é mãe dizer assim, meu filho, você quer um peixe? Toma uma cobra para ele Como uma morder. serpente. Quem faria isso? Se houver algum pai aí que faria isso, eu vou orar por esse pai ou mãe agora para tirar esse espírito mal. Aí Amém. ele conclui perguntando o seguinte, se vocês que é pai sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos Sim. céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A definição é a seguinte, a conclusão é a seguinte, se Isso. vocês que é mal querem dar o que é bom, como é que Deus que é bom vai dar o que é mal? Então eu creio num Deus que é como Cristo, como Jesus. E aquilo que ele revelou, Amém. nós podemos colocar nossa fé. Eu acho que esse assunto de Amém. fé é tão importante, Amém. você acreditar em Com Deus, na sua certeza. palavra, na sua vontade, porque isso vai libertar você que está me ouvindo, assistindo, do engano religioso que tem pintado Deus como um Deus carrasco, um Deus que não atende a oração dos seus filhos, um Deus que está distante, mas na verdade Deus, ele nos trouxe Esquizofrênico, de né? volta a ele. É um Deus diabo, Deus esquizofrênico, ele está Um dia estressado, tá ele bom, um dia não tá é bem, mal. é um Deus de com síndrome, aquela síndrome de alto e baixo, de bipolaridade, né? O Deus bipolar. Bipolar. Não, Deus é o Isso. mesmo, ontem, hoje, para sempre. Deus não muda, nele não há Ele não mudança nem muda. sombra de variação. E- Exatamente. Amém, Pois amém, é. amém. E Ô, professor, então, assim, muitas pessoas, elas têm o costume de pedir a Deus fé. Elas chegam assim, Deus me dá fé. Oh, Senhor, me dá fé, fé, amor, meu mais amor. Deus, Senhor, por favor. O Senhor dá fé para todo mundo. Eu queria ter a fé igual a de Abraão. Eu queria ter... aí dá aquele soluço, né? Aquela fé, Senhor. Aquela fé, Senhor, para transportar os montes. Me dá fé. Então, professor, eu gostaria de te perguntar. É bíblico pedir fé a Deus? Não. Pedir fé a Deus é orar querendo que Deus faça É não? mágica. Para, professor. Tem que Deus ouvir não é não, mágico. professor. Deus não é mágico. Não é. A fé não vem por se pedir. A Bíblia diz que a Sim. fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não ouvir apenas uma vez, mas Para. ouvir constantemente a palavra de Deus. Calma, É? professor, calma. Vamos devagar que o pessoal tá anotando. Pera aí. Romanos A 10, fé 17. não vem por Vem, se pedir, é não isso? vem por se pedir. Não é bíblico. A fé vem pelo ouvir. Agora, Deus nos A deu fé vem meios pelo pelo ouvir. ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu digo Amém. mais. Tudo aquilo que você ouvir, seja de quem for, o pregador, seu pregador preferido, o doutor em teologia, não sou contra a teologia, nem doutor em teologia, mas tudo que você ouvir que não produzir fé no seu coração, não é palavra de Deus. Pode ser Amém. filosofia, pode ser pensamentos humanos, doutrina de homens, pode ser muitas coisas, menos a palavra de Deus. Eu lembro de Isso. um pastor amigo meu, encontrei com ele alguns anos atrás, ele estava bem abalado no final do ano que eu encontrei com ele, e ele falou, Flávio, eu nesse ano li 20 livros no seminário que eu faço, eu não vou dizer qual é o seminário que ele fazia, e ele me Sim. falou o seguinte, eu percebi que no final do ano a minha fé estava mais fraca do que no começo. Eu Meu falei, Deus. meu amigo, tudo aquilo que você ouvir que não produzir fé no seu coração, não receba, porque não é a palavra Joga de Deus. A palavra isso. de Deus é chamada a palavra da fé. É isso que Paulo fala em Hebreus 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra de Deus é chamada, sim, a palavra da fé, porque ela produz fé no coração daquele que escuta. Então, quando a gente fala assim, nós somos pregadores Amém. da palavra da fé, não é nenhum termo antibíblico. É um termo bíblico você dizer que é um pregador da palavra da fé. Porque o pregador da palavra da fé Amém. é um pregador da palavra de Deus que produz fé no coração. Quando você escuta a voz de Amém. Deus na sua palavra, seja através de um pregador, seja lendo, a fé se levanta dentro de você.
E aí você pode usar a sua fé, que seria um segundo passo. Já aí entraria como a fé funciona. Como é que a fé funciona, né? Quer dizer, esse assunto é tão vasto Então, que deixa é eu te perguntar, impossível em uma como a hora. fé Em funciona? uma hora a gente falar tudo que a gente gostaria. A gente vai pensando num texto, pensa no outro. E é muita coisa que a gente tem para falar sobre fé. Sim. Bem, a Vamos fé seguir vem pelo só um ouvir. pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, 3 minutinhos sobre esse tema. Primeiro, para o pessoal que está anotando aí, pegar esses insights, pegar essas revelações, essa Detalhes. palavra rema que está chegando aqui, direto do trono do alto. Veja, primeiro, não é bíblico pedir fé, não é isso, professor? Não, 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 não. A Não. fé não vem por pedir, mas alguém Por pode pedir, pensar, pastor, que a fé ela vem por exemplo, fazer um jejum. por chorar, por implorar. Não vem. A fé vem pelo ouvir. Não tem Subir no mágica. monte. Subir no Não tem monte, professor. mágica. Não, é bom Fazer subir no campanha de monte, orar, sete é bom. dias. Sete É muito dias bom orando, fazer isso. orando, orando para ter fé. É bom, mas se você não ler a palavra, não vai chegar a fé, não. 21 A fé dias, só vem. então, sem comer, sem beber. 40 dias igual Jesus. Eu É vou ficar mais com a fé de fácil, Jesus. é mais fácil a pessoa morrer de fome e não ter fé do que jejuar 40 dias e ter mais fé. É porque jejum sem a palavra de Deus, a pessoa vai passar fome, né? Você pode jejuar, mas não está sendo alimentado da palavra, do alimento espiritual que é a Sim. palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir. E ouvir aquilo que Somente Deus pelo ouvir. diz. Uhum. Não ouvir o que eu acho, não ouvir o que eu penso, não ouvir o que meu pregador preferido acha. Ouvir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é autoridade absoluta no Amém. universo. Ele criou a palavra, criou o universo pela palavra, ele sustenta o universo pela palavra, e é só a palavra que nós temos que receber. Você ouve a Ele palavra, nos a enviou fé a palavra e nos sarou, nos livrou do que livrou era do que era mortal. mortal. Isso aí. Então, a fé ela Isso, vem então, pelo escuta ouvir. só, Sim. outra coisa importante. Não porque você ouviu um dia, mas vem por você ouvir e ouvir constantemente a palavra de Deus. Boa. Nós temos que ter Boa. fome e sede pela palavra. Fome e Porque sede. ela se Se você renova, tem, não é isso, professor? ela é nova para nós, porque nós não somos sempre os mesmos, né? Cada dia a gente muda, cresce, aprende mais coisas, tem necessidade diferente. Então a palavra sempre vai ser nova porque ela vai te suprir naquele momento que você está vivendo na sua vida, né? Por isso que a Sim. palavra é nova a cada manhã. Você pode ter lido várias vezes. E da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, também a incredulidade vem por ouvir. Tem Do muita mesmo gente jeito. ouvindo incredulidade, exatamente. Incredulidade é você dar ouvido àquilo que não é a palavra, é você crer em algo contrário àquilo que Deus diz. Na verdade, Sim. Então, quem aí vem anda. onde você está falando dos filtros sobre aquilo que a gente ouve. Porque aquilo que a Exatamente. gente ouve, ele pode gerar Nem fé, se tudo for que a está no saco é palavra. gato. É. Nem Não tudo que está entendi. no saco Volta é aí, gato. fala de Tem uma novo. gíria aqui no Nordeste. Nem tudo que está no saco é gato. Eita, Jesus. Nem tudo que parece é. Você às vezes Ó, acha que é uma coisa boa, não é. Tudo que você ouvir tem que ter o filtro da palavra de Deus. A tá, palavra de sim. Deus. Tem que ter o Amém. O filtro. filtro é esse. Você pode ser cheio de incredulidade ouvindo um louvor que está fora da palavra de Deus, Ah, porque então na para. verdade Quer dizer, então, que tem música gospel que não que não vai gerar só fé em mim, tem, que vai gerar só incredulidade? tem, só tem. Olha, muitas músicas que são Sim. denominadas como louvor a Deus, na verdade é uma Sim. mistura de breguice com incredulidade. Porque Misericórdia. louvor a Deus exalta a palavra Sim. de Deus, exalta o caráter de Deus, exalta a fidelidade de Deus, exalta a vida de Deus. Louvor a Deus exalta aquilo que Deus mostra na palavra. Louvor a É. Deus não canta incredulidade, não leva as pessoas a ficarem tristes, amarguradas. Como é que eu Então posso, não é sofrência gospel. de forma nenhuma, nem angústia, nem lamúria, nem angústia. Louvor a Deus exalta a palavra, exalta o caráter de Deus. Então, se você Amém. está ouvindo louvor ou lendo livros, por exemplo, né? Às vezes a gente compra um livro pelo título. Ah, que título maravilhoso. Não se compra livro pelo título, gente. Se compra livro pelo autor, não é por título. Pega Porque essa, gente, anota. Não compra eu já vi livro livros pelo aí título. livros horrorosos com títulos maravilhosos. Quando eu fui ler, é totalmente fora da palavra.
né? Eita, Então, a gente Jesus. tem que saber o que a gente está ouvindo para não deixar qualquer coisa dentro na nossa mente. Porque Uhum. a fé, ela vem por ouvir. Quando você é estimulado a crer e a agir em fé, você tem resultados milagrosos. A Bíblia diz que Extraordinário. ele, Deus concede o Espírito, lá em Gálatas 3, o apóstolo Paulo diz, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, a pregação da fé, ela traz as manifestações de Deus, do Espírito Santo. Especificamente, Paulo estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, literalmente. E também, Deus opera milagres em nosso meio pela pregação da fé. Agora, se você olha para um lado, é incredulidade. Olha para o outro, é incredulidade. Olha para o outro, é um pregador Houve antigo, música e justific, incredulidade. justific, justificando o fracasso. Tem muita gente hoje justificando o fracasso, aceitando o cristão a se conformar com o mal, como sendo um processo soberano de um Deus confuso, que não se revela pela palavra de acordo com os conceitos desses pseudos doutores em teologia. E eu repito aqui, Meu não Deus, sou contra teologia, pelo amor de Deus, tem teólogos meu que Deus. estão me escutando, eu sou amigo de muitos Tá teólogos, forte, professor? mas um Para. teólogo, um Meu Deus, teólogo tá que muito crê é forte bom. essa live. Um teólogo que Jesus. crê, eu respeito, mas um teólogo que perdeu a fé, que apaga o espírito, eu não respeito aquele que ele fala. Respeito como ser humano, amo como Também. pessoa, mas não aceito aquilo que ele fala, não. E É que isso não tem aí. frutos, né? De fé. A palavra de Deus ela é muito Uau. radical com respeito à fé. Olha, eu estava pregando esses dias na igreja que um coração incrédulo para Jesus ele é taxado como um coração perverso. Lá em Marcos 9 ele fala a respeito disso. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? O apóstolo Paulo adverte os cristãos, lá em Hebreus 3, versículo 14, para que jamais aconteça em nós um perverso coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo. Então Deus ele é um Deus de fé, ele é um Deus que quer que seus filhos andem em fé, ele espera que os seus filhos andem em fé e parem de ficar se conformando com o mal ou justificando o fracasso. Em Amém. Marcos 4, por exemplo, quando ele disse para os discípulos, passemos para outra margem, você pode observar no texto que ele foi dormir, descansar, e os discípulos ficaram no barco, daqui a pouco se levantou um temporal, vento forte, o mar, e aí os discípulos, com medo de morrer, correram até Jesus e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Pode observar que todo incrédulo, ele acha que Deus não se importa com ele. Não É o é primeiro sinal. verdade. Não te Verdade. importa que pereçamos? E o Senhor se levanta, vai lá, acalma o vento, para o mar. Mas a lição não para por aí. Ele diz, volta para os discípulos, vai repreender os discípulos e diz, por que vocês são Crente tímidos? bully. Por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé, não? Cadê a fé de vocês? Isso. Ele esperava que os discípulos fizessem alguma coisa com a fé que tinham. Eles ficaram Yes. parados. E o Senhor pergunta, cadê a fé de vocês? Por que vocês são tímidos? E a cada história, o desfecho é mais triste ainda. Porque eles falam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas a lição fundamental não é essa do texto. Não é essa. Não é. A lição fundamental é a seguinte, quem somos nós que poderíamos ter feito alguma coisa e não fizemos nada? Porque o Senhor repreende eles pela inércia, pela frouxidão, pela timidez, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque andar em fé é uma coisa que Deus requer de nós e que nós temos que ter coragem, ser homem de Deus e mulher de Deus para abraçar a palavra de Deus, mesmo com a circunstância contrária, mesmo sentindo o contrário, porque fé não é sentimento, fé é uma certeza, fé é uma convicção, fé não é sentimento. E mesmo com tudo o contrário, você fala, Deus disse, eu creio e ponto final. E ao invés de Ponto ficar se final. lamentando, se lamuriando, ao invés de ficar murmurando, você vai fazer como Paulo e Silas fez lá em Atos capítulo 16, né? Quando eles foram açoitados, vestes rasgadas, humilhados, presos no pior lugar da prisão, que era o cárcere interior. Mas a palavra Sim. fala que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não Yes. ficaram reclamando, murmurando, nem responsabilizando Deus por aquele episódio, porque eles sabiam que Deus não era responsável por aquele. E Sim, vocês sim. vejam que eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles tinham expulsado o espírito maligno de uma jovem possessa. Quer dizer,
estavam fazendo coisas boas, mas foram perseguidos, maltratados, humilhados, presos. Mas a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles nem culparam Deus. Meu Deus do céu. Uau, a gente Eles está nem recebendo culparam Deus. muito aqui. Eles nem culparam Deus por aquele episódio, porque eles conheciam que Deus não é, Deus não faz aquele tipo de coisa, que é a coisa que nós temos que O entender conhecimento claramente. libertou eles de culparem a Deus, isso. Exatamente, eles foram adorar a Deus, que não tinha nada a ver com aquele problema. Deus não era o problema, Deus era a solução, porque eles tinham que crer assim. Porque se Deus é meu problema, quem eu vou crer para a minha solução? Né? Então, Deus é minha solução, não é meu problema. Eles foram adorar a Deus. Eles não foram nem brigar também com um espírito maligno, limpar os céus da cidade. Não, eles foram se ocupar com Deus. Tem muito crente também que fica se ocupando com o diabo, né? Tem crente que fica falando, não, pastor, eu passei a noite brigando com o diabo. Eu digo, eu passei a noite dormindo. Eu não vou ter tempo para brigar com o diabo por mim. Amém? E eles, à meia-noite, louvores a Deus e provocaram aquele milagre. Experimentaram o de repente de Deus em suas vidas. E a Bíblia é cheia, inúmeros exemplos de fé, e não podia falar a noite toda aqui. Inúmeros exemplos de fé, mulher com fluxo. Uma hora é pouco, professor, mas que sofrendo de bom que hemorragia. os alunos vão ter aí, ó, sabe, muitas matérias em que a gente vai falar sobre fé, muitas matérias em que a gente vai estar mergulhado. Professor Flávio, gente, quem tá gostando aí do professor Flávio, levanta a mãozinha aí para eu saber. Eita, que pastor abençoado, que professor abençoado. Gente, é só uma palhinha do que você vai viver a partir do dia 2 de março. Dia 2 de março começa o novo tempo na sua vida. Começa um tempo extraordinário, que você vai ser, amado, elogiado por Deus, elogiado por Jesus. Por quê? Porque assim como aquela mulher, Sírio Fenício, ele disse, grande é a tua fé. Assim como o centurião, ele disse, grande é a tua fé. Amado, o Senhor quer que você tenha uma grande fé, porque a sua fé, ele já te deu uma medida, você vai aprender isso ao longo das aulas, mas essa fé ela vai crescer. Como o professor bem falou, a fé não vem porque você ouviu um dia, mas pelo ouvir, pela permanência. Imagina você ouvindo aí segunda, terça e quarta. Cada dia, 2 horas. Amados, por semana são 6 horas que você vai estar exposto a essa palavra. A gente tá aqui, professor, já passou o tempo já acabou, meu Deus, olha. Gente, a live vai cair daqui a pouquinho. Mas, gente, é tão bom quando a gente tá falando essa palavra, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão eficiente, que o tempo passa e a gente, meu Deus, já acabou. Foi tão rápido e tinha tanta coisa para compartilhar. Mas eu quero te dizer, dia 2 de março inicia a temporada de fé na sua vida. Aqueles homens de Deus, Paulo e Silas, como o professor falou agora por último, eles estavam em uma prisão. Você vai entender que com Jesus no barco vai haver tempestade. Mas sabe qual é a diferença? É que você não vai dizer essa tempestade veio de Deus. Essa tempestade veio de Deus. Porque se fosse a tempestade viesse de Deus, Jesus não tinha repreendido ela. Então, Jesus acabou, tipo, a gente brinca, né, que Jesus chamou os discípulos de crente bully, né? Crente de pouca fé. Crente xícara, né? De pouca fé. No caso, a minha tem água aqui. Mas, amado, você não vai ser esse crente bully mais. Você não vai ser esse crente de pouca fé. Você vai ser um crente cheio de fé, de ousadia. Que quando uma tempestade você vier para você, mesmo Jesus estando no seu barco, você vai dizer, você vai falar. Porque é um dos princípios de fé. Você vai aprender isso na Unigrafa. A gente tinha muito tempo, queríamos ter mais tempo, mas nós vamos ter tempo. A partir do dia 2 de março, amado, é o tempo que você vai conhecer a verdade. Não é apenas um conhecimento para você ficar se inchando. Não é para você viver a vida prática. A vida é extraordinária. Aquilo que Jesus preparou para a gente viver hoje. Não só na Nova Jerusalém, quando Jesus voltar. Não, você vai reinar em vida nessa terra. Então, a gente quer convidar você para fazer parte. Professor, 2 minutinhos, porque a live vai cair aí. Já passou, meu Deus do céu. A hora passou. Pode dizer uma coisa. A Marli está dizendo que uma hora passou em 10 minutos. Verdade. Muito rápido, né?
Quando nós começamos a falar sobre essas coisas, da mensagem da Sim, fé, eu sei que muitas dúvidas se levantam na cabeça das pessoas. Muitos são abençoadíssimos, mas alguns que têm realmente sede e a disposição de estudar de maneira legítima, tem questões que eles querem esclarecer em suas mentes. É impossível a gente falar tudo em uma hora. Mas eu, quando estiver na Bahia, quem quiser conversar comigo sobre a palavra, se tiver alguma dúvida, discordar, pode chamar quem você quiser aí, que a gente vai falar na palavra e eu posso provar tudo aquilo que eu estou ensinando. Porque o que eu aprendi não desafiou, foi desafiou. o que eu aprendi na palavra Amém. não é fruto de uma reflexão matinal, mas é um fruto de observação, estudo, e eu mesmo sou quem me confronto quando eu estou aprendendo alguma coisa. Sem nenhuma Amém. jactância, sem querer, né, me orgulhar, mas eu estou aqui com o coração aberto e desejoso. Quem quiser vir conversar comigo a respeito da palavra, aquele que nós ensinamos na escola, não tem um problema, teria um prazer maior em receber e a gente vai crescer junto nessa caminhada. Amém? Sim, sim. E as aulas, elas são muito dinâmicas, os alunos vão ter esse acesso direto aos professores para tirar dúvidas. E eu creio, professor, acima de tudo, o Espírito Santo. Assim como aqueles que estiveram aqui, acho que em toda essa live deve ter passado mais de 100 pessoas, fora que as que vão assistir depois. O professor Gutenberg está aqui, que ele também logo, logo vai estar também ao vivo com a gente durante Amém. essa semana. Eu quero te lembrar, gente, essa é a primeira live. E já foi extraordinário assim. Imagina até o dia 29, amados. Eita, meu Deus, se eu fosse você, já guardava aí os seus horários de 21h59, porque amanhã tem mais. Amanhã é um outro professor que vai estar com a gente. E, amados, professor Flávio já chegou com tudo. E cada professor, amado, vai trazer revelações. Não é isso, professor? O professor Gutenberg está aqui colocando um Vai ser legalzinho. sucesso Colocou aqui total. pipoca. Realmente, já faz o seu pacote de pipoca, mas também pega o seu caderno para você anotar. Pega a sua Bíblia para você conferir, porque sim, amados, nós vamos mergulhar nas Escrituras. É um tempo em Amém. que Deus vai assim, dividir a sua vida. Você vai dizer assim, meu Deus, minha vida foi antes e depois de 2020, antes e depois da Unigraf, antes e depois de eu de fato conhecer a verdade. E eu queria que o professor se despedisse rapidinho aí da gente, antes que a live caia, para que a gente possa, assim, terminar com chaves de ouro, tá bom? Vai lá, professor. Desde já, muito Amém, gente. obrigada pela sua Foi disponibilidade um de estar com a sucesso participar da gente. live. Sempre que precisar, estou à disposição para voltar aqui, ok? Eu quero Amém. estimular você que está aí recebendo de Deus através dessa live, para vir fazer, sim, essa escola. Eu tenho certeza que você vai ser estimulado a amar mais a Deus, a querer servir mais a Deus, a estar mais empolgado andando na verdade de Deus. Então, vem com a Amém. gente, você vai receber bastante. Eu creio que vai ser um ano glorioso, o melhor ano da sua vida. Em nome de Melhor. Jesus. Amém? Amém, amém. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. A Bahia te aguarda com expectativa e também o mundo, né? Nós já temos alunos já de Moçambique, porque eu quero te lembrar, se você mora aqui em Feira de Santana, você pode fazer presencial. Você pode, assim, ó, conversar tete a tete com o professor Flávio, tirar dúvidas. Mas se você mora em qualquer lugar do mundo, você pode também ser um aluno Unigraf, pode participar da nossa plataforma EAD. Amados, é Deus purinho na terra, é Deus purinho alcançando a tua vida. Então, você que mora em São Paulo, você que mora em Natal, você que mora em Rio Grande do Norte, você que mora no Rio de Janeiro, você que mora em Recife, você que mora em qualquer lugar no mundo, do Brasil ou do mundo, você pode estudar na Unigraf. Então, você pode acessar o site hoje mesmo, www.unigraf.com. Você entra lá na aba de cursos, você vai ver o curso de graduação bíblica e tem lá a parte de quero fazer minha matrícula, faça sua matrícula agora. Você clica lá no botão azul e aí, amado, sua vida vai ficar assim, linda, tudo azul, vai ficar lindo. Por quê? Você vai fazer sua matrícula, vai ser diferente demais de tudo que você já viveu na sua vida. Você vai carimbar lá. E, amados, deixa eu lhe dizer, as matrículas para a turma presencial
estão acabando. Você precisa correr, porque as matrículas da turma presencial, elas são limitadas. Então, você precisa correr para garantir a sua vaga, para poder conversar assim, ó, cara a cara com o professor Flávio Índio.